Oi, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa aula, nossa terceira aula sobre histórico da procaína e da terapia neural. É muito importante que a gente entenda o contexto de criação e evolução de terapias, de procedimentos e de produtos, porque você, a partir do momento que vai começar a exercer determinada tarefa, você precisa saber qual foi todo o contexto em que ela foi desenvolvida. Então, mais uma vez, senta que lá vem a história, que essa história é muito, muito interessante porque ela envolve a história dos anestésicos locais, a história da terapia neural e a história do estudo do sistema neurológico, endócrino, imunológico na medicina. Então é realmente uma história muito interessante. Então vamos começar. Aula 3, histórico da procaína e da terapia neural. Tudo começou em 1848, isso também é muito interessante, a gente vai passear através de 3 séculos. Século 19, 20 e 21. Então, em 1848, Kohler demonstrou o efeito anestésico da cocaína ao ser pingada no olho. E aí a gente começa a ter uma descoberta muito importante na medicina. Né? A folha de coca está aqui, todo mundo já sabe que os anestésicos derivaram da cocaína, e aqui a gente vai entender o contexto disso tudo. Em 1884, Pavlov, um filósofo russo importantíssimo para o crescimento do crescimento do conhecimento do sistema nervoso, do sistema neurológico. Ele começou a introduzir o ensino do sistema nervoso, ratificando, né, afirmando a importância que ele tinha sobre todas as funções orgânicas. Né? Então, na verdade, foi com Pavlov que a gente começou a ter o princípio do conceito de medicina integral. Né, medicina integrativa. Em 1886, Frank se manifesta sobre a possibilidade de se paralisar de forma muito transitória os gânglios através da injeção de cocaína. Então começa-se a perceber aí a questão bem anestésica por um tempo determinado. Já ainda no século XIX, 1886, Weyer, que era um homeopata, ele sem ter conhecimento nenhum de medicina tradicional chinesa, né, de pontos de acupuntura, nem nada disso, ele conseguiu mapear quase 200 pontos no corpo que reagiam de forma dolorosa diante de algumas doenças viscerais. E desses quase 200 pontos, 195 para ser mais precisa, 135 estavam exatamente sobre linhas dos meridianos da medicina tradicional chinesa. Né? E desses 135, gente, 105 pontos coincidiam mesmo com pontos de acupuntura. E ele não tinha nenhum conhecimento disso. Ele desenvolveu medicamentos homeopáticos para poder fazer o tratamento dessas condições, mas o mais interessante foi justamente ele ter mapeado os pontos doloridos diante das doenças, né, relacionadas. Em 1890, Ritzert ele identificou a cocaína como sendo um derivado do ácido benzoico. Né? Então, entendendo como era a base química da cocaína, foi possível desenvolver outros tipos de substâncias semelhantes com um nível de toxicidade menor. E foi daí justamente dessa noção de que derivava do ácido benzoico que foi criada a benzocaína, também um éster do ácido benzoico, porém com um pouquinho menos de toxicidade que a cocaína. Em 1892, o cirurgião Schleich ele fez uma palestra num congresso de cirurgia e falou sobre anestesia por infiltração de cocaína, 0,1, 0,2%. E foi uma loucura, foi um furacão. Os cirurgiões, 800 cirurgiões presentes no auditório, bravejando, achando aquilo um absurdo, cúmulo da loucura, e se recusaram mesmo a discutir, né, sequer a pensar no assunto. Então, na verdade, isso a gente sabe mais ou menos como é que essas coisas acontecem, então naquela época não poderia ser diferente, na verdade a tendência é que fosse até pior, né? Então, na verdade, todos os cirurgiões ficaram pasmos, chocados com aquela palestra, e somente 10 anos mais tarde, ainda no século XIX, porém 10 anos mais tarde, é que foi reconhecido o real benefício daquilo de forma segura, né, da utilização do anestésico de cocaína
injetável através do cirurgião também, Miko Kicks, e também de outros estudos que a gente vai ver já já. Em 1898, Head começou a notar distúrbios de sensibilidade da pele em doenças viscerais, semelhante àquele mapeamento de Weyher, né, que é o homeopata. Ele começou a ver, só que de uma outra forma, não só pontos dolorosos, mas ele começou a ver reações, né, na pele, não só de sensibilidade, mas reações a pústulas, marcas, alergias, decorrente de doenças viscerais que estavam ali acontecendo simultaneamente. Em 1902, já no início, não no século XIX, me perdoem, errei por 2 anos, o efeito, né, curativo dos anestésicos já começou a ser publicado não só por Spies e por Miko Kicks, que estava lá naquele congresso, que não se manifestou. No entanto, ele, através de seus estudos e sua prática cirúrgica, avaliou que de fato era muito válida a utilização da cocaína na anestesia, né? No ano seguinte, 1903, Catelin informa sobre anestesia epidural com soluções de cocaína. E aí a gente verifica que realmente as coisas começam a caminhar de uma forma mais rápida na evolução da cirurgia e da medicina. E em 1905, finalmente, Einhorn descobre a procaína e a nomeia como novocaína. Einhorn desenvolve a procaína através, obviamente, também é um éster derivado da cocaína, porém ela tem uma menor toxicidade, principalmente sistêmica, e ela é rapidamente degradada no plasma. Então, assim, tornava o seu uso ainda mais seguro, né, por conta não só da sua efetividade diante da quantidade relacionada à cocaína, se torna mais segura, criando ainda mais adeptos na sua utilização. E já em 1906, Spies começa a ver que a dor interfere muito no fechamento de feridas e nas complicações referentes, né? Assim como a relação do sistema nervoso com o processo inflamatório. Por exemplo, ele notou que quando você tinha uma ferida, que não só o próprio ferimento por si só já é muito doloroso, mas que o processo de sutura também era muito doloroso, aquela ferida ela tinha uma tendência a não fechar tão bonitinho, né? De forma igual, aquela coesão tecidual, como se fosse feita mediante anestesia. E aí ele começou a notar que a aplicação de anestesia durante a sutura ou fechamento da ferida fazia toda a diferença para o aspecto estético daquela cicatriz no futuro, né? E obviamente essa constatação de Spies também foi negada na Alemanha, porém na Rússia ele ganhou muitos adeptos. Na verdade, a medicina russa, ela sempre foi muito mais evoluída em relação a diversas coisas, inclusive no estudo do sistema neurológico. Então, na verdade, foi negado na Alemanha, mas na Rússia ele começou já a ganhar muitos adeptos, não só o próprio cirurgião, mas também o conceito em si, porque a gente já tinha não só os estudos de Pavlov, mas também o Speransky e Vishnevsky, que a gente vai ver já já. Muito Vishnevsky já agora, ainda em 1906, ele ratifica esse efeito anti-inflamatório da aplicação local da procaína, que já era nova no mercado, né, de apenas 1 ano, mas ele começa a entender e a provar que a procaína, de uma forma utilizada muito mais segura que a própria coca, né, ela tem um efeito anti-inflamatório muito importante, né. Em 1910, Brown já recomenda a injeção de procaína nos nervos para neuralgia do trigêmeo, na saída dos nervos, para poder justamente melhorar o processo da neuralgia trigeminal. E não só a procaína foi utilizada no processo curativo, né, do tratamento, como também foi introduzido no sistema médico, no uso médico por esse mesmo cirurgião, Heinrich Brown. 4 anos depois, Mackenzie informa sobre a hipertonia, né, e a hiperalgesia do tecido celular e do tecido subcutâneo e do tecido muscular diante de doenças. Ou seja, ele começou a perceber que diante de alguma doença, não somente aquela víscera, né, que estava doente, mas o músculo
próximo àquela víscera ficava mais rígido, mais tônico, e o próprio tecido subcutâneo também acima do músculo, também, além de ficar tônico, ficava muito mais sensível. Isso ia reverberando até a pele, lógico, né? Em 1920, Lerich trata pela primeira vez com êxito uma enxaqueca, né, injetando procaína dentro da artéria temporal. Então a gente já começa a ver uma utilização mais ampla dessa substância, né? Em 24, Ricker, ele escreve sobre a patologia relacional, que foi conhecida como a patologia relacional de Ricker, que começa a ver tudo como uma ciência natural, onde tudo está relacionado, né? O que ele já começa a entender que o corpo funciona literalmente como um sistema complexo e unido, tanto causa como efeito. Em 1925, a gente começa a ter aí o desenvolvimento mais consistente da nossa terapia neural. Através dos irmãos Fernand e Walter Huenick, né, em 1925, eles redescobrem os efeitos curativos da procaína, dos anestésicos locais em geral, mas basicamente da procaína, porque era o que mais se usava, né? E aí eles começaram a introduzir a terapia procaínica, né, sobre quais doenças eles poderiam melhorar os sintomas ou até mesmo finalizar aquela doença, curar aquela doença através de infiltrações subcutâneas, musculares, intravenosas, intraarticulares. E eles começaram a estudar veementemente a aplicação da procaína nos seus pacientes, né? Então a gente tem ainda, em 1925, o próprio Lerich também injeta pela primeira vez a procaína no nosso gânglio estrelado, né? Justamente para poder ver e comparar a eficiência da injeção da procaína em relação à cirurgia do simpático. E nisso ele conseguiu ver e provar que a injeção de procaína no gânglio estrelado era bem superior à própria cirurgia do simpático, que já era muito utilizada naquela época e, infelizmente, até hoje ela é praticada também. E pouco tempo depois, os irmãos Huenick, né, eu estou sintetizando aí, Huenick são os dois que estavam sempre juntos, trabalhando juntos, identificam e anunciam os efeitos à distância da anestesia local, né? Como é isso? Eles começaram a ver que existia uma relação somatotópica e somatosensorial do nosso corpo, através da aplicação de procaína num local, por exemplo, no ombro, eles viam imediatamente o efeito no pé ou na perna, e assim eles começam a denominar a terapia deles como Heilanästhesie, né? Anestesia curativa. E ainda com os Huenick, a gente tem aí a criação, né, de um medicamento mais específico, que não era mais direcionado para a anestesia em si, né, tanto na odontologia como na medicina, mas era direcionado ao tratamento de acordo com as teorias dos irmãos Huenick, né? E a Bayer, a indústria farmacêutica, faz um preparado, né, de procaína associado à cafeína, conhecido como Impletol, desenvolvido pelos próprios irmãos Huenick. Esse medicamento é vendido até hoje, o Impletol, e, desde 1928, né, criado pelos irmãos Huenick, e que eles utilizaram por muitos e muitos e muitos anos, né? E aí Lerich e Fontaine, em 1928, também começam a observar uma redução das fraturas mais rapidamente e com melhor eficiência após a injeção da procaína na própria fratura. Eles começaram a comparar o desenvolvimento de fechamento de um e de outro. Assim como Lerich também observou que em estado de dores extensas, né, essas dores desapareciam em pouquíssimos segundos logo que se aplicava a procaína nas cicatrizes, por mais distantes que elas fossem. Então, por exemplo, essa cicatriz da foto, né, uma cicatriz no baixo ventre, digamos que a pessoa sofresse de dores nas mãos, né, uma dor incapacitante, após a aplicação na cicatriz, imediatamente as dores nas mãos sumiam, né? Só que Lerich, na verdade, não só foi negado, né? Como a gente já viu a história toda e a gente vê até hoje, não só ele se manteve, ele descobriu, falou sobre isso na Sociedade de Medicina,
mas foi desestimulado a seguir nesse sentido, né? Então ele, na verdade, não deixou nada comprovado, nada escrito que ele não levou adiante, né, esse estudo dele. Então, na verdade, a gente já vê aí o início do entendimento dos campos interferentes, né? E a não observância desse fato da existência dos campos interferentes consequentemente atrasou muito a medicina, atrasou a evolução da medicina de uma forma absurda. Isso a gente consegue imaginar, principalmente quem já estuda terapia neural, né? Em 1935, o Speransky, também um grande pilar, né, no estudo da ciência, né, da histologia, da histoquímica, ele lançou o livro Bases Fundamentais para uma Nova Teoria da Medicina. E no que consistia isso? Não só um compêndio maravilhoso sobre neurologia e princípios e causas de doenças, mas ele também colocou o hipotálamo como tendo um papel muito importante, né? Assim como todas as terminações nervosas aferentes e eferentes, o hipotálamo era um centro muito importante e responsável pelo papel de todas as doenças, né? Como se ele tivesse ali a noção de tudo que estivesse acontecendo no nosso organismo. Ele também ressaltou uma coisa que foi muito revolucionária para a odontologia, que era o papel importantíssimo das polpas dentárias, né, no processo de saúde, doença e homeostase do corpo. Ele também coloca que as bactérias já são apenas indicadores, né, de como a gente como tá o terreno biológico, né? As bactérias, elas apenas indicam a saúde do terreno biológico e não mais a causa das alterações. Isso, na verdade, é interessante porque a gente vê que em 1928 isso já estava sendo constatado, mas hoje as pessoas ainda insistem em pensar, em afirmar que as bactérias são causas da doença. Na verdade, até o próprio Pasteur se arrependeu de ter levantado essa bandeira de uma forma tão forte, né? Claude Bernard, que era o discípulo de Pasteur, já dizia que a questão, o terreno era tudo, né? O terreno biológico é que era tudo e não as bactérias, né? Do contrário do que o próprio mestre dele afirmava. E no leito de morte, Pasteur fala, Claude Bernard tinha razão, o terreno é tudo. E em 1940 a gente tem aqui de novo os nossos queridos irmãos Hünig, né, Ferdinand e Walter Hünig, observando aí o fenômeno em segundos, né, não só observando o fenômeno em segundos, mas também concluindo a existência desses campos interferentes e a relação que esses campos interferentes tinham com as doenças de causas indeterminadas que a gente também tem aí até hoje, né, o idiopático. Então, eles começaram a ver que tinha uma relação com esses campos interferentes e as doenças que, consequentemente, os pacientes desenvolviam, né, e assim como também eles concluíam, eles viam o fim dessas dores em zonas muito distantes, como a gente já falou antes, né? Então, os irmãos Hünig dedicaram a vida inteira deles na medicina, investigando as possibilidades de aplicação do Impletol, que eles mesmos criaram, né, no maior número possível de doenças. E os irmãos Hünig, né, passaram a ensinar freneticamente a terapia neural com a procaína, né, usando o Impletol. E eles começaram a receber a colaboração do nosso querido, maravilhoso dentista, Dr. Ernest Adler. Adler foi quem definitivamente criou a terapia neural, né? Porque não só os irmãos Hünig, mas também o Dr. Ernest Adler já tinham entendido a relação total entre a polpa dentária e todo o restante do organismo, né? Através dos trabalhos de Speransky. E nasceu aí a odontologia neurofecal, também conhecida como terapia neural odontológica, né? Que é um dos grandes, na verdade é o pilar mais forte da terapia neural, entendendo que não só os dentes podem ser campos interferentes importantíssimos, né, como atividades, né, técnicas realizadas na boca podem servir de campos interferentes, como as próprias exodontias, como também podem servir de campos interferidos, né? Então é tanto ativo como passivo. E o entendimento, enxergar os dentes e tudo que existe na boca, na verdade, no sistema estomatognático, dentro do contexto do organismo, faz toda a diferença na elucidação, né, de doenças idiopáticas, causas misteriosas, dores crônicas e muito
debilitantes, né, do nosso paciente. Então, na verdade, a gente vê a odontologia como algo muito revolucionário dentro da terapia neural e dentro do tratamento do indivíduo por si só, né? E então, na verdade, isso foi uma coisa extremamente importante que foi desenvolvida através do Dr. Adler, né, Curar através da boca. E esse livro dele é clássico, né, um livro maravilhoso. O Dr. Adler também seguiu sua vida toda ensinando a terapia neural, depois que ele começou a trabalhar com os Hilnick ainda mais em sintonia, né, e muito importante para o nosso desenvolvimento. Em 1942, Weil e Sturm lançaram Patologia do Hipotálamo, acreditando que o diencéfalo seja uma região de extrema importância para todos os processos patológicos. Então lembra do trabalho do hipotálamo? É a mesma coisa aqui também, só que mais precisamente o diencéfalo, que já é a região, né, que abrange não somente o hipotálamo. Em 1943 existe aí um marco, né? A Lofgren, ele cria a lidocaína, que é uma outra alternativa de anestésico, né? Ou seja, ele cria uma alternativa aos derivados do ácido benzoico, aos derivados da cocaína. E a lidocaína, ao contrário da procaína, ela não é um éster, ela é uma amida, derivada do ácido dietilaminoacético, né? Iniciando aí a era desses anestésicos, que são os que mais vão se desenvolver ao longo da medicina e ao longo de todos os anos. Então aqui a diferença, né, da lidocaína em relação à procaína, a gente vê aqui a lidocaína, né, é uma amida. A diferença não está no anel aromático, né? O anel aromático as duas têm. A diferença está justamente na parte central e nos radicais, né? Agora, a diferença que a gente vai ver entre uma e outra vai estar na metabolização, no tempo de ação, né, na metabolização e na excreção. A procaína, ela é metabolizada no plasma sanguíneo mesmo, e muito rápido, né? E como a gente viu também na aula anterior, ela se degrada, né? Quando ela é hidrolisada, ela se separa em PABA, né, que é o ácido paraaminobenzoico, e em DEAI, né, que é o dietilaminoetanol, que a gente também conhece como, que é, na verdade, primo do dimetilaminoetanol, DMAI, né? Então você vai ter DMAI e vai ter DEAI, ou seja, são duas substâncias produzidas no nosso organismo, né, uma em maior quantidade do que outra. Então a gente começa a ter aí um movimento um pouco mais biocompatível da procaína do que da lidocaína. No entanto, é claro que a procaína, ela continua sendo extremamente, largamente utilizada tanto na medicina como na odontologia, e a lidocaína começa a participar também, não só da atividade, mas também de alguns experimentos. Em 1946, Storr descobriu o retículo terminal como a formação final do vegetativo. O que é isso? Ele descobriu que os neurônios, né, as fibras nervosas, elas não são necessariamente sólidas e não são necessariamente contínuas na mesma espessura. Ele viu que terminalmente, né, ou seja, conforme vai se ramificando e chegando nas estruturas mais finas e nas estruturas menores do nosso organismo, elas vão ficando tão finas, formando filamentos como se fosse um véu, um filó, né, e tão finas, capazes de abraçar a célula em si, né? Tão fina, filamentos tão invisíveis, capazes de abraçar a membrana celular, e não só abraçar a membrana celular, penetrar no citoplasma através da membrana plasmática, né? Claro que isso daí, essa investigação foi feita através da microscopia e gerou um boom, né, na questão da histologia e da citologia. Definitivamente uma grande revolução entender como as células respondiam tão rapidamente aos comandos do nosso sistema neuronal. Agora, em 1946, a gente teve uma figura muito interessante. Na década de 40, a doutora Anna Aslam, uma médica romena, ela começou a estudar a procaína. Ela se formou, né, no início da década de 40 e foi trabalhar num hospital. E, obviamente, com toda aquela utilização, né, aquele advento da procaína e agora da lidocaína também, ela começou a trabalhar com seus doentes. Ela começou a perceber que os pacientes mais idosos, né, após a utilização da procaína, eles adquiriam um bem-estar muito interessante, eles adquiriam
melhoras muito significativas em outras questões crônicas que não tinham absolutamente nada a ver a relação com a utilização da procaína. E ela passou a estudar, né, com força a procaína e não só se especializou na utilização da procaína, como ela montou uma clínica de rejuvenescimento, né, com a utilização da procaína na sua forma injetável, na sua forma líquida e também na sua forma em pó. Ela se tornou uma das médicas mais famosas, não só da Romênia, obviamente, né, ela passou a ser conhecida como a doutora da fonte da juventude. E a gente tem aqui o medicamento, né, o GH3, o Gerovital, né, ela utilizava bastante. E 30 anos depois, né, usando muito, só trabalhando basicamente com isso, a geriatria se dedicou à geriatria, né, assumiu hospitais e tudo, e nisso o GH3 começou a ser combatido pela comunidade médica, né? E mesmo depois de 30 anos ela trabalhando e atendendo celebridades, presidentes e afins, a comunidade médica decidiu que aquilo não tinha evidência científica nenhuma, tanto o uso da procaína injetável, né, na circulação sanguínea como ingerida não tinha, foi taxado de panaceia, charlatanismo, né, pelos grandes detentores da verdade. A gente tem aqui o livro da doutora Ana, né, A Fonte da Juventude, e celebridades como os presidentes Charles de Gaulle, Kennedy, Marlene Dietrich, Sophia Loren, Charlie Chaplin, Salvador Dalí, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Pablo Picasso, até o Mao Tse Tung, gente, eram pacientes da doutora Anna Aslam. Em 1948 a gente teve aí Alfred Pischinger, né, que mais uma vez aí também revolucionário, descreveu o sistema básico, né, o que é o sistema básico? O sistema básico é a nossa matriz extracelular, só que Pischinger deu à matriz extracelular uma importância tamanha, né, que na verdade ele provou que esse espaço que rodeia as nossas células todas, os nossos tecidos, é nele que ocorrem todas as trocas, todas as funções básicas, elementares da nossa vida, né? Intercâmbio de água, de oxigênio, de eletrólitos, íon, regulação ácido-base, a regulação dos radicais livres, né? Então, ou seja, além de toda a regulação do nosso sistema imunológico, das nossas defesas específicas. Então, na verdade, Pischinger colocou como o sistema básico de Pischinger, que a gente pode chamar de parênquima, matriz extracelular, como se fosse um órgão específico capaz não só de promover toda a regulação dos nossos tecidos no corpo inteiro, da cabeça aos pés, como também uma comunicação imediata entre todos os tecidos da cabeça aos pés. Ou seja, começa a tomar aí também uma grande dimensão, né, não só acerca da importância da matriz extracelular, mas de tudo que funciona dentro, que está dentro da matriz extracelular, né? Então esse sistema básico, que é a matriz, né, é descrito como um órgão capaz de se comunicar e poder dar comunicação ao nosso organismo através de seus próprios componentes, né? Essa teoria também determina que na periferia nervosa, como a gente viu no estudo anterior, né, as sinapses não são como eram descritas antigamente, né, com aquele filamento que só ia afinando um pouquinho mais, e aí cada dendrito fazia sua sinapse ou na placa neuromuscular ou com outro neurônio, né, com corpo celular, mas sim que na periferia elas eram filamentos, um sistema basal de sinapses basicamente onipresentes, ou seja, como se fosse literalmente um véu que cobre, inclusive, não só as células, mas ainda penetra no citoplasma das células, né? E em 48, Vishnevsky, voltando aí, né, apresenta o bloqueio, né, com procaína como um método de atuar no trofismo dos tecidos. O trofismo, nesse sentido, a gente pode entender como trocas metabólicas, né, e como força nas trocas, essas trocas metabólicas atuando no crescimento ou na atrofia de todos os tecidos, não somente dos músculos, ok? Em 1949, Fleckstein e Hart publicam o mecanismo de ação da anestesia local, né? Eles detalham, eles determinam como funciona o anestésico local nas células, nos tecidos, no sistema como um todo, na homeostase.
É claro que isso depois vai sendo evoluído, né? Mas você já vê aí em 1946 isso tomando forma. Em 49 a gente já observa, Nonnebrüch começou a observar as doenças renais bilaterais, né? Como doenças neurais, ou seja, a doença unilateral até poderia ter uma causa específica, mas se os rins tivessem os dois, né, afetados, ele entendia que aquilo era um comando neural. E isso também foi muito importante. Em 50, a gente tem Kibler descrevendo a terapia segmentar, que é uma espécie que a gente estuda até hoje também, é uma linha, né, da terapia neural. Em 53, Vogler e Krauss, né, tratamento do periósteo, também consistindo numa questão curativa quando se atua no periósteo. Em 58, a gente tem uma figura, né, chamada de Pistor. Pistor foi o pai da mesoterapia, ok? E o que ele descobriu? Pistor recebeu um paciente, né, com crise de asma, e aí ele foi aplicar procaína com a ideia de vasodilatar, broncodilatar, né, para poder melhorar a respiração do paciente. E esse paciente tinha uma deficiência auditiva. No dia seguinte, esse paciente voltou e falou: nossa, eu há quase meio século, né, mais de 30, 40 anos, eu não ouvia direito. Né, eu não ouvia o sino da igreja. E depois de 40 anos, após você aplicar esse produto em mim, eu passei a ouvir, né, novamente. Ele entendia que era um efeito temporário, né, porque de fato era isso, que esse feedback que ele tinha dos pacientes dele, mas ele passou a ministrar injeções intradérmicas, né, não só a região mastoide, para ele também recuperar a audição novamente, né, porque passava o efeito, mas ele também passou a injetar procaína em tudo que é lugar. Pelos estudos, né, pelos meus estudos, eu posso não ter ido tão fundo na vida de Pistor, mas dava a entender que ele não tinha relação, né, com os irmãos Hilnick e nem com os estudos russos, porque ele deixa bem claro nas publicações dele, inclusive na França, que tudo que ele falava sobre a procaína era exclusivamente por conta de sua experiência clínica, né, e suas observações. Então, ou seja, em momento algum ele cita os estudos anteriores que explicavam, né, já com mais clareza, os efeitos fisiológicos e neurológicos da procaína. Né? E ele não só foi o pai da mesoterapia, porque ele começou a aplicar a procaína de forma generalizada no corpo, na derme, né, no tecido conjuntivo. E assim, por conta da origem embrionária do tecido, ele nomeou a técnica de mesoterapia, né? Então ele acreditava que era pouca quantidade em locais pré-determinados geravam aquele tipo de efeito. Então até mesmo em 76 ele continuou trabalhando, continuou publicando, e mesmo em 76 não existe relato nessa história de Pistor, pelo menos que eu tenha visto, né, que ele tenha relacionado, que ele tenha ido além nesse estudo. Então ele não faz nenhuma menção a Heilanaesthesie, né, que é a anestesia curativa dos irmãos Hilnick. Então ele seguiu o seu caminho também, e depois passaram a fazer a mesoterapia com outros produtos. Em 65, Pischinger, né, com a iodometria e através de exames de sangue, consegue comprovar na medicina, na classe científica, o fenômeno em segundos dos irmãos Hilnick, tornando realmente concreto dentro da medicina. Em 66, Peter Dosch, que era um aluno extremamente dedicado dos irmãos Hilnick, ele publica a primeira edição do Manual de Terapia Neural baseado na técnica dos irmãos Hilnick, né? E como o Ullerich não tinha feito nenhuma documentação, né, dos campos interferentes, e nem a medicina deu muita bola para ele, ficou realmente atribuído aos irmãos Hilnick a descoberta dos campos interferentes, né? E pronto, não tem problema nenhum, o que importa é que realmente esse benefício hoje é utilizado por todos nós, e hoje a gente sabe que também o Dr. Ullerich tinha esses créditos, né, das suas descobertas. Nos anos 70, o Dr. German, né, colombiano, porém estudante de medicina na Alemanha, ele começou a estudar com o Peter Dosch, né, que divulgava, depois do falecimento dos irmãos Hilnick, ele ainda ensinou mais ainda a terapia neural. E o Dr. German,
ele começou a estudar, virou um discípulo do professor Peter Dosch, e em um determinado momento ele voltou à Colômbia. Quando ele voltou à Colômbia, ele começou a fazer diversos adeptos, né, entusiastas da terapia neural dentro da medicina, e eles começaram aí a desenvolver uma linha um pouco diferenciada da linha da Alemanha, da linha russa, porque eles começaram a agregar terapia quântica, né, e outras terapias integrativas que já eram muito praticadas, não que não fossem praticadas na Alemanha e na Rússia, eram, mas não eram tão associadas à terapia neural. E aí a gente teve a criação da Escola Colombiana de Terapia Neural, que é uma escola que uniu a terapia neural já humanizada, já era humanizada, individualizada por si só que começou a unir a outros tipos de conhecimentos também pertencentes a essa mesma linha na medicina, né? Então a gente teve aí Dr. German Duque e outros representantes extremamente importantes, como o Dr. Júlio César Payan, né? O Dr. Arturo Oberni, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Dr. Ricardo Berras, tô na frente dele, Dr. Ricardo Berras, que foram também, claro que tem muito mais gente, mas não dava para falar de todo mundo, né? Então tô colocando aqui as grandes referências. Nos anos 80, a gente teve o Dr. Robert Kidd, né, que desenvolveu terapia neural no Canadá, né, desenvolvendo mais ainda, espalhando a terapia pelo mundo, e incluindo também conhecimentos de osteopatia. Então, foi um momento em que os médicos e os praticantes da terapia neural começaram a incluir mais conhecimentos para poder desenvolver aquilo ali de uma forma muito mais eficaz, né, e mais rápida, mais tranquila para o paciente. Em 85, a gente tem o primeiro embate, né? Em 85, o Ministério da Saúde no Brasil proíbe o tratamento de rejuvenescimento com procaína, né? Como a gente estava falando, as pessoas que trabalhavam com o intuito de fazer rejuvenescimento, como a doutora Anna Aslan, né, que foi basicamente a figura mais conhecida com esse tipo de foco, né? A terapia que ela fazia foi seguida, obviamente, por diversos outros médicos no mundo todo. Porém, no Brasil foi proibido, nos Estados Unidos também foi, porque não existia evidência científica, né? E é diferente, a gente tem uma linha, né, que separa a procaína terapia, né, da terapia neural. A procaína terapia é a utilização da procaína como suplemento, né, de diversas formas para poder promover o rejuvenescimento. A terapia neural é a utilização da procaína como liberador de campos interferentes e bloqueios neurológicos para melhorar a saúde do paciente em um aspecto X, dores crônicas, paralisias e diversos outros problemas, né? Mesmo aqui em 1975, quando o Ministério da Saúde proibiu a utilização da procaína no rejuvenescimento, os únicos que eram autorizados a utilizarem a procaína eram os dentistas, né? Porque ainda se utilizava a procaína, novocaína, como anestésico, ok? Eles não poderiam proibir, obviamente. E aí na década de 90 a gente teve mais duas figuras que sobressaíram muito, né? Que foi o Dr. Dietrich Klinkhardt e a Louisa Williams, que como parceiros eles trabalhavam muito a parte da osteopatia também, de cinesiologia aplicada. E isso foi um ponto crucial, muito importante para o desenvolvimento da terapia neural. Por quê? Porque com os testes autonômicos, com a cinesiologia, a gente consegue detectar com mais precisão onde estão os campos interferentes, quais são os campos interferentes, né? Além de conseguir identificar toxinas acumuladas no organismo. E foram esses dois personagens importantíssimos que começaram a desenvolver, não só tornar mais conhecido, né, os testes autonômicos, como eles criaram alguns testes autonômicos diante do seu conhecimento de cinesiologia e osteopatia e afins. Então, excelente ganho de terapia neural, né? Em 92, a terapia neural foi reconhecida pelo governo colombiano. E em 2003, a Faculdade de Medicina da Universidade Nacional da Colômbia incorporou o ensino da terapia neural como um curso de extensão. Então a escola colombiana ela é realmente algo bem interessante na terapia neural. A gente tem também professores, mestres, terapeutas neurais que disseminam isso pelo mundo, né? Tem o Andrés Peralta na Argentina, David Vines e Montse Munhoz na Espanha, que hoje são meus mestres também. No Brasil,
tem o Dr. Oséias, Rosa, Leonardo Viana, Marcelo, Bruna, Kátia. Dr. Derli foi o primeiro terapeuta neural do nosso país, né? Ele é um terapeuta neural há mais de 50 anos. E esse pessoal de Minas, Leonardo, Dr. Leonardo, Dr. Marcelo, doutora Bruna, eles são realmente grandes desenvolvedores da nossa TN no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais, que é o estado de maior concentração de terapeutas neurais no Brasil. Professor Joel Alves, né, meu primeiro mestre de terapia neural, fizemos muitos cursos juntos, damos muitos cursos juntos durante muito tempo. Nos separamos por causa da distância, mas não nos separamos, obviamente, nunca no conceito da amizade. Um grande amigo que eu admiro demais, faço sempre referência a ele, não só por gratidão, mas porque ele realmente é um grande gênio da terapia neural. Ele é o escritor do primeiro livro de terapia neural em português, né? Não existia, assim como também eu fui a primeira terapeuta neural a gravar vídeos em português, porque na época que eu conheci a terapia neural, em 2015, não existia vídeo em português disponível na internet. E eu sei disso porque eu procurei muito e eu comecei a gravar vídeos em português para justamente ajudar a disseminar essa terapia no Brasil e principalmente para os nossos colegas da odontologia. Em Portugal, ainda um pouco tímida, mas até o próprio professor David Vines vai lá através da UXD, que é do nosso querido Marcos Basso, formar terapeutas neurais. Hoje, a gente tem já a Neurotherapy Research Foundation, que é uma fundação para justamente fomentar a criação de evidências científicas, que é justamente o revés, né? É o calcanhar de Aquiles da terapia neural. Porque todo mundo sabe que produzir ciência, produzir evidências não é barato. E como você vê que os médicos foram desenvolvendo através de suas próprias experiências, não era tão interessante sair daquela produtividade de ajudar as pessoas para ir para um laboratório, gastar tudo que se tinha de dinheiro para poder provar que algo era real, né, para poder provar que algo funciona. Então hoje, através de recursos, né, até mesmo de doações, essa fundação ela angaria fundos para poder aumentar a produção científica da nossa terapia neural tão amada. E é aquilo, ela está hoje disseminadíssima por todo mundo. Eu fiz questão de finalizar dessa forma para que você, por mais que a terapia neural pareça algo muito desconhecido para você, pareça que ninguém conhece a terapia neural, ela é muito desenvolvida e muito praticada no mundo inteiro. Então agora chegou a sua vez de entrar nesse mundo maravilhoso da terapia neural, que vai não só permitir um crescimento e um amadurecimento muito grande na sua vida profissional e na sua vida pessoal, porque a própria forma de você enxergar o seu sistema neurológico faz com que você potencialize num grau muito grande o seu aproveitamento em tudo que você fizer. Então, na verdade, é um passo muito grande que eu aqui estou muito feliz de poder te ajudar a entrar nisso tudo. Então vem comigo na próxima aula, você já vai começar a entender perfeitamente como isso funciona, tá? Espero que você tenha gostado, de verdade. Põe seu feedback aqui embaixo, que na próxima aula tem muito mais e cada vez é uma descoberta muito maior. Beijo!